um pouquinho de como surgiu esse evento, né? Há um pouco tempo atrás nós fizemos uma live, eu e o Cláudio Bochá, também via o BQ, para conversarmos um pouco sobre o impacto da pandemia nas organizações, e ao discutirmos os temas, o roteiro e nos planejarmos para aquela ocasião, nós discutimos um pouco a relevância dos pequenos empreendimentos no nosso contexto econômico e social, o grande impacto dessas pequenas organizações, dessas pequenas empresas, em todo o nosso contexto, e aí nós achamos que seria importante também nós termos um momento, tanto para esses pequenos empresários, quanto para pessoas que estão em transição de carreira, que às vezes se desvencilharam, saíram de uma organização maior, estão numa perspectiva de empreender e precisam de apoio, né? Estão buscando algumas referências, novas ideias e inspiração mesmo para poderem se engajar nesse contexto de empreendedorismo. Então, nós trabalhamos usualmente com empresas maiores, médias e grandes empresas, mas isso é interessante porque nos deu a oportunidade também de ver que muitas dessas empresas começaram pequenas e começaram, às vezes, de uma situação adversa, de uma dificuldade, de um momento de transição de carreira, de um contexto exigente que faz com que as pessoas busquem seus recursos para se desvencilhar de uma dificuldade, às vezes, ou para aproveitar uma oportunidade, uma habilidade, um conhecimento. E aí, ao conversarmos sobre isso, nós falamos, bom, então vamos fazer alguma coisa direcionada para esse público. Então, eu gostaria de chamar o Cláudio para ele falar um pouquinho sobre os objetivos dessa live de hoje. Cláudio. Boa tarde a todos, obrigado, Tereza. Bem-vindos, né? Nós estabelecemos como objetivo termos uma conversa, muito mais do que uma palestra, ou algumas palestras, uma conversa que esclareça e oriente pequenos empresários sobre como que o SEBRAE no Brasil está se posicionando no apoio durante e após a pandemia da Covid-19. A nossa ideia é que, tendo bons relacionamentos lá no SEBRAE e vendo o papel que o SEBRAE tem em termos de apoio às pequenas empresas no Brasil, essa missão que é tão urgente e preciosa, nós resolvemos abordar a situação dessas empresas a partir dessa conversa com o César Rissetti. Isso. Então, César, o César hoje, gente, é gerente da unidade de competitividade do SEBRAE Nacional. Ele veio do SEBRAE do Paraná e gostaria de convidá-lo então, da sua trajetória pessoal, né? E também um pouco do seu papel nessa atividade que você exerce hoje, como que você se envolveu nela, nos contar um pouquinho dessa trajetória. Espera um pouquinho, César, antes de você falar, sim, Cláudio. Eu queria esclarecer ao pessoal que nós devemos ter uma conversa até às 6h, não é isso, Tereza? A dinâmica será de conversa e o público poderá participar por meio do chat. Então, por favor, coloquem lá suas mensagens, suas observações. E solicitamos também a todos que, se for possível, desativem suas câmeras e seus microfones, uma vez que o sistema de internet, nesse momento, está bastante entulhado, vamos dizer assim. Então, se nós fizermos isso, vai ajudar na comunicação, sem prejuízo de vocês verem essas beldades que estão aqui do lado de cá, né? Vamos lá, César. Ótimo, bem lembrado. A gente vai até 6h30, né, Cláudio? 6h30? Tá. 6h30, né? Isso. Temos 1 hora aí para a gente bater um papo, né? Conversar um pouco. Isso mesmo.
Então, agradecer primeiro, boa tarde, né, a todos, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, o convite de estar junto aí falando desse tema, que é muito importante a gente falar sobre apoio ao empreendedor no Brasil, né, a questão das micro e pequenas empresas. Né. Minha história, minha família empreendeu, né, então, quando era mais novo, né, trabalhava no balcão, trabalhava com o pai, trabalhava com a mãe, né, e ajudando ali na empresa de família, né, e em algum momento ali eu acabei indo para a universidade, né, e migrando aí para a área de assessoria, né, o meu primeiro emprego, vamos dizer assim, nessa área foi no Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, o IBQP, final dos anos 90, início dos anos 2000, trabalhando com assessorias em empresas, né. Fui para governo do estado, trabalhar com promoção de, na época, os arranjos produtivos locais, micro e pequena empresa, toda a parte de cluster que tinha de políticas. Fui para o Sebrae do Paraná, né, comecei atendimento, né, com a parte de unidades regionais, fazendo atendimento para as empresas, né, que a gente chama aí do balcão, né, de atender a empresa e visitar a empresa, ajudar os empresários, e tive a oportunidade, nesse momento, né, estar no Sebrae Nacional, né, sou colaborador do Sebrae do Paraná e hoje estou no Sebrae Nacional. E a unidade trabalha com os projetos setoriais do Sebrae, então, atendimento aos setores, né, das micro e pequenas empresas. E é um momento que tem exigido bastante, né, tanto das empresas, e tem exigido bastante do Sebrae em termos de se reestruturar. A gente foi ceifado, assim como parte das empresas, do contato presencial, então os escritórios fecharam, nós não conseguimos ir presencialmente a uma empresa, fazer a consultoria, fazer assessoria para o empresário, mas nós nos reinventamos rapidamente, né, para estar presente na vida do empresário e do empreendedor nesse momento que ele tem passado por grandes dificuldades, né, em termos de se manter, né, e manter a sua empresa ativa, manter os seus funcionários e manter o mínimo aí de condições de venda para pagar as contas aí do dia a dia. Então, é uma oportunidade, eu vejo assim, né, da gente estar servindo, né, o Sebrae é um serviço de apoio, portanto, o que a gente tem que fazer é apoiar as empresas, né, estar ao lado do empresário, e por isso a gente se reestruturou nesse momento de crise para atuar exatamente para ajudar as empresas a passar por este momento. Então, é um momento extremamente exigente do ponto de vista da empresa e de nós como serviço de apoio a essas empresas. O seu papel exatamente qual é nesse momento lá no Sebrae Nacional, César? Nesse momento nós estamos, né, desde o momento da crise, formulando as ações, né, de apoio às empresas no processo de continuidade mínimo de vendas para essas empresas, soluções de negócios digitais, ajudar as empresas a se inserirem nesses mercados digitais. Então, toda essa parte de produtos que o Sebrae disponibiliza para os setores, para as empresas, a parte de assessoria do ponto de vista de formulação de políticas e apoio às empresas para assessorar, para alcançar essas políticas que estão sendo colocadas, no caso, né, do Sebrae Nacional pelo governo federal, a partir das provisórias que foram, né, editadas, né, pelo governo federal, e ajudar as empresas na reestruturação, em termos de reestruturação de custo, parte de revisão de equipes, então, produtos que o Sebrae está disponibilizando para os empresários nesse momento. A unidade que eu gerencio é responsável por fazer com que o empresário tenha acesso a essas informações, né, a esses conteúdos, colocando tanto nos canais digitais quanto nas consultorias online no Brasil inteiro. Então, toda essa produção, né, de conteúdo e assessoria do que se refere aos setores mais importantes e mais impactados que nós mapeamos no início, 14 setores que foram mais impactados, a produção é feita aí pela unidade que eu estou atualmente gerenciando.
E qual que é... Quando a crise estava chegando, como é que o Sebrae se estruturou? Você está falando que você está na área que atende aos setores, mas o Sebrae como um todo, como é que ele se mobilizou para isso? Quando ainda estava, a gente só tinha as informações que vinham de fora, né? Veio o avião lá da China, trazendo alguns brasileiros no avião da FAB, pousou perto de Goiânia, né? Se vamos lembrar, ainda era uma miragem para a gente, né? Nesse momento, mas nós víamos lá em janeiro, dezembro, janeiro, principalmente em janeiro, começou um processo muito forte e em algum momento iria chegar aqui. Por mais que a gente tivesse todos os cuidados, né, a gente percebe que era uma situação que estava passando de país para país. E nesse momento a gente já começou ali, no final de janeiro, início de fevereiro, já começamos a, primeiro, entender os impactos e aonde ia mais, quais eram os setores que seriam os mais impactados. Todos são impactados de alguma forma, mas aqueles que têm uma maior necessidade do contato presencial da empresa, né, que tem o comércio, que precisa da pessoa estar indo ao seu comércio, que precisa do contato, ou que precisa de um insumo importado, e na época tinha restrições dessa natureza, ou que depende muito de renda das pessoas, e toda a crise cai a renda das pessoas, esses seriam os setores mais impactados. Então, foi feito um estudo com 14, no final chegamos a 14 setores, que vai dos bares e restaurantes, né, caminha pelo turismo, pelo artesanato, por toda essa parte da economia criativa, museus e toda a questão de eventos, né, salões de beleza e toda a parte de cuidados pessoais. Então, esses 14 setores foram primeiro mapeados, e a gente é um processo de entender o que fazer para ajudar essas empresas. E nós nos estruturamos em algumas fases, né? E a primeira é ajudar a empresa a sobreviver. Então, é um momento de sobreviver. Então, nós temos que fazer de tudo para manter a empresa. E, para isso, nessa fase, a gente se estruturou colocando os canais à distância. Então, 0800, o canal do Sebrae à distância, e consultoria online já foi colocado à disposição, começou a ser colocado à disposição, já começando a antever a dificuldade do atendimento presencial. Então, isso foi lá no primeiro trimestre ainda. Então, esse foi um momento de preparação interna, de começar a perceber o que os outros estavam fazendo e como isso ia impactar os negócios aqui, e começamos já esse momento aí, essa fase de preparar para atender a empresa à distância, na necessidade dela. Por isso, a gente começou a fazer muita pesquisa com as empresas para perceber o impacto da crise e o que os empresários estão precisando neste momento. Agora, vocês perceberam momentos diferentes na crise, não é? Vocês se organizaram para 3 momentos diferentes. Como é que foi isso? Perfeito. Nós nos estruturamos em 3 fases. E a gente está na primeira, já atuando na segunda. E já com o olho na terceira, aquela coisa. Tem que estar aqui agora no presente, mas olhando lá à frente. E esse é o nosso papel. Enquanto o empresário está cuidando do seu negócio e cuidando da fase, que é a primeira fase, que é a sobrevivência. Então, a gente dividiu numa primeira fase, a sobrevivência. Sim. O empresário precisa ajustar caixa, precisa ajustar custo, precisa procurar renegociação, renegociar com o fornecedor, renegociar com o banco, estruturar linhas de crédito que, de fato, chegue à empresa, ter políticas que cheguem à empresa, para fazer que a empresa tenha fôlego, que é a questão do fôlego, passar por esse momento, como se a gente estivesse entrando numa piscina e tivesse que atravessar os 25 metros. Nós temos que ter fôlego, nos preparar a ter fôlego, que é 25 metros numa piscina. Então, a gente tem que chegar lá do outro lado vivo. Então, é essa fase que a gente chamou da fase da sobrevivência. Estamos nela, mas nós já nos preparamos para as 2 fases seguintes. Uma segunda fase, que também em alguns locais começa, em outros ainda está o movimento, que é a fase da retomada. Então, é um de retomar a atividade, né? Fazer com que, de fato, a gente consiga voltar a abrir, né, e a receber as pessoas, mas de forma diferente, que a segunda fase é a fase da retomada.
Nós estamos exatamente neste momento, mesmo não tendo superado a fase da sobrevivência. Não é fases estanques no tempo, parada. Então, passei aqui e fui para lá. Não, continuamos com a estratégia de fazer a empresa sobreviver, atravessar a piscina, mas nós temos que retomar. E uma terceira fase, que é a fase da superação. Então, é sair melhor lá na frente. Sair melhor lá na frente. A crise tem nos colocado algumas lições, né, algumas questões importantes. Uma delas é a gente se fazer presente, só um exemplo, se fazer presente nesses mercados digitais, né, se fazer no mundo em que as pessoas estão nele. Nós estamos no mundo digital neste momento. Nós não pegamos uma passagem, fomos a Belo Horizonte, alguma cidade, estamos juntos numa sala. Estamos numa sala, sim, uma sala virtual. Esse é o mundo digital. Esse mundo não veio só por causa da crise e não ficará na crise. Ela continuará. Então, é o momento de se superar e conseguir se reposicionar depois da retomada. Passei a crise, consegui retomar e vou sair melhor, que é a fase da superação. Para cada uma delas, a gente tem produtos, estratégias que a gente pode detalhar um pouco mais. Ótimo. Muito bem colocado, e eu acho que a gente podia trazer um caso, né? 2 casos que nós selecionamos para essa etapa, onde depois se você puder comentar um pouquinho estratégias, ações do Sebrae para ajudar esses empreendedores, eu acho que vai nos ajudar muito e inspirar outros empreendedores que estejam em situações semelhantes, né? Ian, será que você nos ajuda aí? O primeiro caso, o caso da Andréia. Olá, eu sou Carla Ramos, proprietária da empresa Pequetocos Construindo Infâncias. Trabalho com brinquedos educativos aqui na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Comecei com bancas em feiras aqui da minha cidade. Posteriormente, trabalhava com parcerias, agendando horários em clínicas pediátricas, eventos de psicologia, eventos para mães. Quando o isolamento social começou, a minha agenda foi toda cancelada. Então me lembrei de uma frase que aprendi no Sebrae: comece com o que você tem. Com as redes sociais, os produtos que tinha em casa, comecei a investir em sorteios para que fosse mais conhecida pelas famílias. A entrega higienizada dos produtos, as embalagens, também ajudaram a ir ganhando o carinho das famílias. Com o auxílio de amigos, passei a utilizar melhor as ferramentas tecnológicas e passei a produzir em um dia o que antes produzia em uma semana. Então, gostaria de dizer a você, colega empresário, comece com o que você tem. Ou neste tempo de pandemia, recomece com o que você tem. Seja simples, coloque-se no lugar do cliente. Como você gostaria de receber esse produto? Como você gostaria de receber esse serviço? E além de ajudar a sua empresa, você irá ajudar a todos a passar por este tempo de uma forma melhor. Não veio da Andréia, né, Tereza? Veio da Carla. Mas explicou bem. Chama o da Andréia. Da Andréia, né? Olá, meu nome é Andréia, eu sou microempreendedora e atuo no segmento de buffet junto com os meus pais, atendendo a cidade de São Lourenço e a nossa microrregião. Bom, devido à pandemia do coronavírus, todos os eventos que teríamos foram cancelados ou adiados, devido à necessidade do isolamento social e devido ao fato de que o buffet envolve a aglomeração de pessoas. E diante deste novo cenário, tivemos 2 problemas iniciais. O primeiro foi ver o faturamento de nossa empresa chegar a 0 em uma semana. E o segundo, o que fazer com o elevado estoque de alimentos e bebidas que já estavam preparados para atender às festas que teríamos no final de março e início de abril. A alternativa encontrada foi vender estes produtos, estes carros-chefes da empresa, como salgadinhos, petiscos de boteco, por meio de delivery e redes sociais, para assim
ter um fluxo de caixa novamente e não cessar totalmente as atividades de nossa empresa. Bom, os resultados eles estão sendo satisfatórios, pois todos os dias nós estamos vendendo algum produto. E como estratégia para isso, estamos utilizando uma margem de lucro menor para estar concorrendo com as empresas que já são consagradas neste segmento. E como mensagem final, eu gostaria de estar falando para transformar a crise em oportunidade. Muito obrigada. Comentário que você faz aí, Tereza? Então, primeiro, assim, o brilhantismo das duas, né, Cláudia? A capacidade de adaptação, a capacidade de se conectar com o mercado, ajustar, aproveitar o que tem, tanto no caso do buffet, que ela aproveitou os salgados, as bebidas, e foi se reconectar com o mercado. Então, essa capacidade, essa agilidade no se adaptar, né, é um espetáculo, e essa é uma grande força do pequeno empreendedor, essa agilidade, tanto na tomada de decisão, quanto na conexão com o mercado, e nos dois casos a gente vê isso com muita clareza, essa ida ao mercado, essa conexão, essa busca do cliente, essa abertura para se ajustar. Então, a André, ela fala a questão da abertura para rever a margem, para começar a fazer delivery, quer dizer, quase que uma reformulação no modelo de negócios do dia para a noite, né? E, nesse caso, tem também a questão, me chamou a atenção, transgeracional, porque ela falou que a empresa é ela e os pais. Então, olha que interessante, ela à frente, tomando decisões e participando, então, ou seja, vê também o nível de maturidade deles se ajustarem rapidamente à situação, né? Também me chamou a atenção os dois casos serem moças, né, dado que é um outro aspecto importante que nós encontramos nos pequenos empreendedores, um percentual muito significativo de moças à frente dos negócios, às vezes até por questões familiares, para facilitar muitos desses negócios, às vezes conduzidos de casa, né, e para permitir essa conciliação com os afazeres domésticos, o cuidado da família e outras questões. Então, assim, eu acho que são casos muito ricos que podem inspirar outras pessoas que já empreendem ou que buscam empreender. Acho muito interessante, né? Eu estou trazendo aqui para comentar com o César e com a Tereza duas estatísticas que me chamaram muita atenção. No Brasil, o e-commerce de alimentos, bebidas, apresentou um aumento de 300% em abril, em relação a abril do ano passado, e em maio, 330% em relação a maio do ano passado. Os pedidos no e-commerce no Brasil aumentaram 98% em abril, em relação a abril do ano passado. E em maio chegou a 133%. Então, você vai vendo que existe uma elevação do desempenho do e-commerce no Brasil, especialmente das pequenas empresas. É isso mesmo, César? É isso mesmo. A pesquisa, a gente está fazendo, desde o início, uma pesquisa, né, com os 14 setores, e é quinzenal a pesquisa. A gente já está na 5ª edição desde o momento da crise. A última pesquisa, 64% dos pesquisados estão vendendo online. Isso com menos de 20%. Então, o que as experiências estão mostrando, e é uma das ações que a gente colocou, é a questão de mercado. É tentar manter o mínimo de receita na empresa, para passar, é o fôlego, e manter o mínimo de receita. E no momento em que a gente tem o distanciamento, não que o consumidor deixou de adquirir, ele mudou os hábitos. Então, a pessoa compra o salgadinho, mas ela não está indo lá no comércio, ela está recebendo em casa. A pessoa compra uma determinada roupa, tem pessoas comprando roupa, só que ela não está indo comprar fisicamente, ela está comprando pelo comércio eletrônico. Então, as pessoas deixaram de consumir, né? Algumas deixaram, em função de renda,
mas o consumo continuou de muitos produtos. Só que a forma de adquirir é outra, é diferente. Então, o que a gente tem notado? As empresas buscando a assessoria, isso a gente está estruturado, tem um link no site do Sebrae só para mercado online, só para quem quer se preparar para vender online e quem quer se estruturar em termos de delivery. Não só depender de plataformas, mas também estruturar o delivery próprio. Tem todo o conteúdo e assessoria para ajudar a empresa a dar esse salto. E é um salto importante para a empresa, né? A gente viu os exemplos aqui. É pegar o que eu tenho e fazer, e comercializar o que eu tenho. Não é barato. Tem muita gente que está conseguindo fazer com nova forma de comercializar. E aí, a gente tem todo o processo de apoiar você, empresário, a dar esse salto. É um salto virar, né, com mais intensidade depois da crise. As pessoas vão continuar ainda comprando. Como é que o Sebrae disponibiliza-se para apoiar a pequena empresa nesse aspecto? Nós temos consultoria online, então tem tanto consultoria via WhatsApp, quanto pelo telefone, o 0800 570 0800, então o consultor ajuda. Tem material, vídeo, temos parceria com as plataformas para ajudar a conectar você, né? Por exemplo, temos uma parceria com um canal do Facebook, né, que é Instagram, WhatsApp e o próprio Facebook. Tem um conjunto de vídeos e capacitações que você consegue assistir, igual nós estamos aqui. Vou lá, vídeos curtos, 3 a 4 minutos, assisto e vou implementar. Na hora de implementar, tem a dúvida, liga. Né? A hora que você ligar, o consultor já vai estar te atendendo e prestando essa assessoria. Então, não está dando para ir fisicamente à empresa, esse processo online está funcionando. E a gente está conseguindo, tanto que o atendimento cresceu muito do Sebrae, né, aumentou muito o atendimento, né, triplo atendimento que aumentou mais 300%. Tem muita gente fazendo curso EAD, né, tem muita gente procurando curso, então é o momento de você capacitar e se preparar para essa fase de você se preparar para esses novos canais de comercialização. Eles estão aí, vamos fazer uso deles. Né? É uma realidade que se impôs e vai permanecer. Não vai embora quando retomar o comércio físico, não suma da rede social. Uma coisa importante que foi colocada é que o empresário tem a riqueza dos clientes que ele já tinha. Então, essa base, que seja o seu caderninho, você tem lá o seu cliente, é o momento de conversar com ele, não se distancie dele. A maioria da sua empresa é o cliente, sem cliente não existe empresa. O que você está fazendo para mostrar para o seu cliente que você está ali e vai atender ele, só que de forma diferente. A Lisa Magalhães está perguntando se você pode informar qual que é esse telefone do Sebrae. 0800 570 0800. Estou digitando aqui no chat também. Excelente. Esse apareceu aí já. Então, 0800 570 0800. E o site do sebrae.com.br. Então, ali você tem, e você vai clicar no coronavírus, né? A gente fez um portal específico do coronavírus, e tem mercado, finanças, legislação, toda a parte de financiamento, você tem tudo estruturado. Então, é fácil você se localizar no portal ali. Ótimo. E a gente também sabe, assim, que na trajetória das organizações, se a gente olha retroativamente para organizações que já estão lá na frente, né, César? Que muitas vezes, num momento de dificuldade, elas acabam se preparando e se fortalecendo e conseguem superar. Então, esses momentos de desafios, eles são muito importantes e oportunos no sentido de que os empresários busquem exercitar mais a criatividade, busquem parcerias, se aproximem de outros, né? E eu gostaria, Valéria, de chamar mais um vídeo aí, se você puder colocar para nós. Nós temos mais 2 vídeos que ilustram um pouco essa busca, né, por melhorias e novas formas de fazer as coisas.
Sou Luciene Martins Lopes, proprietária da empresa Lu Estética há 32 anos. Trabalhamos no segmento de estética, fazemos todos os trabalhos de estética prevenindo a saúde e bem-estar dos clientes. Há 2 anos eu montei também uma escola EAD de cursos e treinamentos para estética. Com a atual situação que nós vivemos, que onde teve que paralisar todas as clínicas de estética, me vi em uma situação muito difícil, na qual eu pude contar com o Sebrae. E com tudo isso, nós tivemos que marcar uma reunião com todos os esteticistas da cidade para poder a gente saber o que estava acontecendo. E nessa reunião, eu pude relembrar e encontrar as colegas de trabalho. E conversa vai, conversa vem, chegamos a um acordo no qual a gente podia unir a Lu Estética com a Emagrevida. Então, em plena pandemia, fizemos a junção de 2 empresas num único sentido: ajudar todos os profissionais, principalmente da área de estética, a entrar no mercado de trabalho. Essa é a minha história e eu tenho certeza que você também tem uma história boa para tirar de tudo isso que está acontecendo. Afinal, nós temos que inovar e renovar sempre. Muito bom. Tem mais um agora, em sequência, né? Pode ser, sim. Mas é legal como que a criatividade delas e, assim, procurar o associativismo, né? Se juntar a outros empreendedores para achar isso. É bom. Agora está vindo o próximo. Olá, sou o empreteco Fernando Scalabrini Pinto, sou proprietário de uma clínica de fisioterapia e pilates que fica em Belo Horizonte, Minas Gerais. É uma clínica que trabalha principalmente com promoção da saúde, ela chama Eficiência Fisioterapia e Pilates. Nessa quarentena a gente está com um desafio muito grande, porque mais de 80% dos meus pacientes estão no grupo de risco, tem mais de 60 anos, e a gente pensou em 3 estratégias principais para tentar manter o funcionamento da clínica. A primeira é ligar para os pacientes mais idosos que não podem sair de casa e passar exercícios e atividades para dentro de casa, e assim a gente mantém uma rede de contato com esses pacientes para quando acabar a quarentena eles voltarem. A segunda é para os pacientes que quiserem e puderem pagar metade da mensalidade para que a gente possa depois diluir essas sessões ao longo do ano, quando a quarentena acabar, e assim a gente mantém uma receita na clínica para pagar as despesas básicas da clínica. E a terceira é para os pacientes que continuam em atendimento. A gente está seguindo as regras do CREFITO que é o nosso Conselho de Fisioterapia, e do Ministério da Saúde, mantendo o isolamento entre eles, fazendo um atendimento com intervalos de meia hora para poder fazer a higienização da clínica, e com isso a gente mantém a segurança desses pacientes e a adesão deles. E a gente está seguindo com o atendimento. Eu queria comentar a respeito de uma pergunta que o Wagner colocou aí no chat, o César e Tereza, ele perguntando o seguinte: César, a sua gerência atende à competitividade, mas ele gostaria de ouvir sobre a colaboratividade. Eu acho que o caso da Lu é um caso muito exemplar para a colaboratividade, né? O que ela fez? Ela juntou, complementando com uma empresa, uma microempresa que fazia tratamento para obesidade, eu acho. Né? O dela é de estética e trabalhou para alimentação. E começou a juntar, fez um novo negócio até, uma nova característica muito mais completa. Né? Como é que o Sebrae está vendo esse aspecto da colaboratividade? O que a gente percebe, né, que a competitividade depende da cooperação, né, não é aquela questão, a competição, como se diz, né, cooperar para competir. Então, a cooperação é importante, entre iguais e entre complementares mesmo, negócios que se complementam. A gente vê muitas empresas surgirem a partir da ideia de um
cliente de outra empresa e vê a necessidade, acaba se complementando um ou outro, começa a ser o caso. Mas muitos empresários do mesmo setor têm cooperado, tanto que a gente criou um produto que está rodando, né, chamado Up Digital. Você entrar ali no site, a gente está atendendo o Brasil inteiro. A gente reúne grupos de empresários de um mesmo setor para trocar experiência, e sai uma riqueza impressionante, né? Porque muitas vezes o que a gente tem que promover é um ambiente de diálogo e de ideias, e essas ideias surgem entre os empresários, né? Então a gente tem atuado com metodologias de reunião de grupos, tanto que os projetos setoriais do Sebrae são projetos de grupos, de empresa de mesmo setor. Então, a gente tem, dentro do atendimento do Sebrae, o atendimento individual, que é o atendimento 1 a 1. Então, você vai e faz a consultoria empresa a empresa. E você tem os projetos setoriais, em que você vê o conjunto de empresas de um setor e um problema comum, e resolve para todos. Então, pensar numa venda coletiva e todos os 10 vão se complementar, né? Catálogos comuns, quando você tem complementariedade, atingir mercado que você não atinge sozinho. Então, essas ações são muito importantes, né? A cooperação faz parte da capacidade de competição da empresa. Cooperar com o colaborador, cooperar com um fornecedor, cooperar, como foi colocado, né, pelo colega aqui, o Wagner, né, Wagner? Foi colocado. Cooperar com o cliente, cooperar com as outras empresas, né? Essa é a riqueza. E empresário falando para empresário das suas dificuldades. O que o Sebrae faz é um processo de mediar aquilo ali e achar uma solução em comum para eles e viabilizar essa solução, né? Porque o empresário, ele tem que obviamente, tem que estar muito preocupado com a sustentabilidade da empresa dele. A gente tem que ajudar ele a olhar questões que estão fora da empresa dele e ajudar a resolver essas questões que estão fora da empresa dele. Desde uma legislação que está atrapalhando muito, até uma parceria com um fornecedor que talvez não atenda uma empresa, mas um conjunto de 15 empresas, o fornecedor pode atender. As compras coletivas, as vendas coletivas, né? Isso está vindo com muita força, né? Esse ambiente de colaboração está vindo com muita força. E nós, como empresários, eu sou empresário também, tenho uma empresa, nós, como empresários, as uniões, as associações, elas não são associações para ver a questão de sindicato laboral e tudo mais. É para ver ações que vão resolver o conjunto das empresas. Por isso, o trabalho setorial é muito importante. A gente tem visto isso acontecer. Participe. Você tem tido experiência ou alguma linha de ação nesse campo da cooperação, junto, por exemplo, a sindicatos de setores? Sim. Nessa parceria, por exemplo, do Acelera Digital, a gente chamou o programa, que é você levar as empresas para a digitalização. Então, a gente fez em associação, por exemplo, com as associações comerciais, né, dos municípios. Então, reuniu um conjunto de empresas. Temos ações com sindicatos, né, sindicatos patronais, que estão oferecendo isso para o conjunto das empresas. Então, tem sindicato estruturando plataformas de comercialização, de venda coletiva. As empresas que estão ali têm um serviço adicional desse sindicato para vender aquele produto. Porque para a empresa sozinha estruturar mailing, canal de distribuição, ter distribuidor, tem um custo para isso, em um tempo. E às vezes a escala, o problema da pequena empresa não é ser pequena, é estar sozinha. Isso é o que a gente fala, né? A escala que muitas vezes dá um custo e uma acessibilidade que você não tem só, você tem em conjunto. Então, isso tem acontecido, não é de hoje, isso já acontece, né? Mas nós temos visto com mais força esse processo acontecendo. Okay. No caso do Fernando, que falou sobre a empresa dele de pilates, né, em fisioterapia, ele citou mais no final uma adaptação da academia dele para novas práticas, novas formas de receber o cliente lá na academia. Isso me remete à ideia do protocolo que você falou. O que é esse protocolo? Explica para a gente o que é isso e como é que o empresário pode usar, por favor. Quando a gente começou a ver que o mercado, em algumas cidades, começou o processo de reabertura, né, de retomada,
nós começamos a preparar um conjunto de orientações para a empresa se preparar para esse novo momento, para o momento da retomada. Não é a mesma. A forma de atender não vai ser igual. Tem exigências que são das autoridades sanitárias, consumidores. Né? Mais do que atentar às autoridades sanitárias, que é importante, isso está bem explícito nos materiais que a gente vou detalhar um pouco mais na sequência, é importante as mudanças do consumidor, a exigência do consumidor. A própria de Montes Claros, ela colocou, eu estou levando o delivery e vendo a caixa que eu levo, higienizar o material. Por quê? Porque ela está fazendo isso? Porque o consumidor precisa dessa garantia da saúde. Isso é muito forte. E se a empresa não se preparar para isso, você vai perder consumidor. Se ele entrar no seu estabelecimento e ver que você não está adotando alguma prática de proteção ao seu colaborador, que está em contato com o seu cliente, ao seu fornecedor, que entra e sai do seu estabelecimento, e consequentemente, essas relações com o seu cliente, como você se prepara, você vai ter muita dificuldade na volta, porque o cliente está de olho nisso. Ele está de olho mais nisso. Então, o que nós fizemos? Dividimos 47 segmentos para olhar o segmento, a estrutura do segmento. Porque a retomada de um bar é diferente da retomada do salão de beleza, que é diferente da retomada do comércio de roupas, que é diferente da retomada da indústria. Cada um tem uma especificidade. Então, o que o Sebrae fez? O Sebrae, junto com o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, junto com as associações empresariais, com sindicatos, associações, são mais de 45 sindicatos e associações juntos. Nós pegamos todos esses documentos que existem sobre a retomada, documentos das autoridades, seja da Organização Mundial do Comércio, seja aqui do Ministério da Saúde, das autoridades sanitárias estaduais, pegamos boas referências lá de fora, fizemos esse radar do que está ocorrendo lá fora e como as empresas estão retomando. Compilamos isso em um documento e disponibilizamos isso nesse portal do sebrae.com.br. Você vai entrar no site, você tem as orientações gerais, tem vídeo, porque às vezes você não tem o tempo de ler aquela cartilha, aquele e-book. Assiste o vídeo, tem perguntas e respostas, tem um checklist para você. Fiz isso, fiz aquilo, imprime 2 folhas. Tenho que fazer, colocar, por exemplo, disponibilizar o Cogel, dá um chequezinho, já coloquei. Estou instruindo o meu colaborador de como ele recebeu o cliente, já estou instruindo. Está usando as medidas. No salão de beleza, estou distanciando para que os colaboradores atendam os clientes com um distanciamento mínimo no salão de beleza. Então, tudo isso está documentado e de uma forma, assim, muito fácil para o empresário conseguir levar para a empresa dele, conversar com os colaboradores deles e implantar na empresa, para que tenha o processo de retomada e que ela seja, de fato, a mais segura possível e que não seja esse vai e volta. Que a pior coisa para as nossas empresas aqui é ela se programar e abrir, comprar insumo, recontratar as pessoas ou trazer de volta as pessoas e daqui 1 semana, 2 semanas, 3 semanas tem que fechar de novo. Então, essa ida e volta é o pior cenário que tem. Se nós não tivermos como sociedade, daí todo mundo tem que fazer a sua parte. A campanha é eu cuido de você e você cuida de mim. Então, empresário, colaborador, fornecedor e cliente, todos têm o seu papel. Nos protocolos isso está bem instruído, estamos com uma campanha, vai campanha até de TV para orientar o empresário. Esse é o nosso papel. Nós não estamos dizendo que hora que abre, que dia que abre, porque nós não somos autoridade para dizer isso. Mas nós temos que orientar as nossas empresas a estarem preparadas para esse momento. Mas vocês trabalham com algum horizonte de tempo para essa retomada? Como é que é assim, a janela de tempo que vocês projetam? Nós construímos 4 cenários, só que todo cenário pode ter mudança. Então, lá em momento, o mais difícil que nós temos é falar dos momentos. Então, o que nós optamos? Vamos disponibilizar e ter consultoria. Tem consultoria que vai, aí sim, tem locais que já está indo para a empresa, tem consultor nosso que vai na empresa e aplica segurança e saúde do trabalho, no local de trabalho.
e está fazendo consultoria para você adequar a sua empresa. Se antecipe aos momentos. Quando der essa abertura, se abrir daqui a um mês, né, tem um cenário nosso que está apontando aí julho, agosto tem uma retomada. Está muito diferente de região para região. A própria pesquisa mostrou. Centro-Oeste, né, na média, né, a nossa pesquisa mostrou que 54% ainda das pequenas empresas estão em quarentena ou lockdown. Né? Só que é maior isso no Sul e no Centro-Oeste, e caiu muito na região Norte, Sudeste e Nordeste. Então, esse cenário não é igual para o Brasil inteiro. Por isso que a gente tem instruções por estado. Né? Então, conforme vai tendo esse processo de abertura, né, você se prepara. Né? Então, a gente está aqui para ajudar a empresa a se preparar para esse momento do que a gente chamando da fase da retomada. E junto com essa fase da retomada, que é o processo mais de abertura, de ter toda a preparação, nós também estamos com uma ação, e é muito importante, no início foi colocado a questão das grandes empresas e pequenas empresas. Nós temos parceria com grandes empresas que está ajudando a manter os seus pontos de venda e os seus pequenos fornecedores. E nesse momento da retomada é importante o abastecimento, por exemplo. Então, ter essa parceria de grandes empresas com os seus pequenos, seja distribuidores ou fornecedores, é um momento também importante nesse processo da retomada. Temos visto o movimento acontecer nessa direção. Eu queria explorar, então, a ideia da superação. Nós não sabemos quando ela virá, certamente sabemos que ela virá em momentos diferentes, dependendo do processo que cada cidade, cada estado está passando. Né? Nessa superação, eu imagino que vários negócios superarão com a completa remodelagem. Né? Quando nós falamos do e-commerce, por exemplo, uma coisa é você providenciar um serviço de delivery com base em telefonemas ou WhatsApp e um serviço de entrega com boys, etc. Isso é uma coisa. Outra coisa é o e-commerce por lojas virtuais, né? Que é um estágio mais avançado que prepara numa estruturação muito mais sofisticada para chegar à superação. Eu tenho aqui algumas estatísticas. No Brasil, se abrem hoje em torno de 300 lojas virtuais por dia, o que dá 10 mil por mês. Desde o início do ano, desde o início da crise, nós já tivemos 135 mil novas lojas virtuais sendo criadas no Brasil, especialmente nas áreas de moda, serviços e alimentos. Como é que o Sebrae enxerga esse movimento? Nós temos no processo de orientação, né, um conjunto de perguntas ao empresário para ele tomar a melhor decisão. Muitas vezes, aí é a simplicidade. Muitas vezes não preciso ter minha loja virtual. Eu posso ter canais de distribuição no que já existe. Então, essa é uma possibilidade. Né? Não tem só não tem só uma saída. Você tem a possibilidade de comercializar via essas redes sociais. Está acontecendo. E essas redes sociais estão se preparando para isso. Elas estão adquirindo mais e mais funcionalidades. Se você reparar nos lançamentos que essas redes sociais estão fazendo, elas estão também se revolucionando conforme a necessidade do cliente. O cliente precisa vender, não só se posicionar, não só mostrar que existe, mas como comercializar. Então, você tem funcionalidades redes sociais. Então, essa é uma possibilidade. Você não descarte isso. Né? Você tem a funcionalidade de integrar uma vitrine digital, ou as lojas virtuais, onde você tem um conjunto, é como uma praça, né? Uma praça eletrônica, em vez de ser uma praça de negócios física, é uma praça de negócios eletrônicos. Já tem visto, o próprio Sebrae tem uma, que é chamada Mercado Azul, né? Que você vai lá e cadastra o seu produto, vai ser visível no Brasil inteiro. O consumidor vai lá e comercializa com você. Mas o contato é direto com você. Nós não fazemos a entrega, não fazemos meio de pagamento, nem nada disso. Né? É uma vitrine digital, o que a gente chama das vitrines digitais. Essa é outra possibilidade. Nós temos, você mesmo abrir um e-commerce, e o Sebrae tem consultoria para e-commerce também, né? O próprio Sebrae Tech, que é um produto que a gente possui,
ele tem uma consultoria só para a empresa abrir o e-commerce, e você tem as plataformas digitais, as plataformas de comercialização, ou essas maiores, vamos dizer assim, que a plataforma faz tudo, né? Você coloca o seu produto e você tem todas as funcionalidades de venda, de comercialização, de meios de pagamento. Então, desde o mais básico até o mais avançado, o que você tem, não tem uma resposta única, tem pistas, né? Se você já tem cliente, se você não tem cliente, se sua marca é conhecida, não é conhecida. Se sua marca é conhecida, provavelmente o sucesso de um e-commerce é maior do que se sua marca não é conhecida. Se você tem uma boa base de clientes, já tem uma base de clientes, então a probabilidade de sucesso do e-commerce é maior. Agora, você abre um e-commerce que não tem cliente, que não tem marca, a probabilidade de sucesso diminui. Talvez, então, a plataforma seja um canal, porque lá tem o consumidor, lá a pessoa vai procurar. Então, não tem uma resposta única, tem mais de uma possibilidade. O que o Sebrae estrutura é orientar o empresário, ver o negócio dele e a decisão é sempre da empresa, né? O que a gente faz esse é um caminho, vantagem e desvantagem, custos, benefícios, e a gente dá as opções, tem isso, né? Todas essas formas de comercializar no digital. O empresário tem que tomar a decisão, né, com o nosso apoio, mas a decisão é muito peculiar para o negócio. Tem pistas de onde eu tenho que ir. Uma coisa que você tem que colocar na cabeça. Não adianta estar na internet se ninguém compra o seu produto. Então, tem que se destacar. Então, tem que ter forma onde o consumidor está. Não adianta também abrir um e-commerce, um monte de loja virtual, se o consumidor não vai para ela. Aonde o consumidor está, é onde eu tenho que estar. Se você consegue trazer o consumidor para sua loja, legal, você consegue ter posicionamento de marca, posicionamento do seu produto e uma margem maior do que você teria numa plataforma de terceiro. Então, existem, Tereza, possibilidades. Cada uma tem que ser avaliada caso a caso. Não tem uma regrinha geral. Tem pistas e a decisão cabe com assessoria, mas cabe, em última análise, ao próprio empresário. Ô César, você vê que uma hora passa rapidinho, né? Nós já estamos quase encerrando, o tempo voou, e eu gostaria, então, de a gente fazer as considerações finais aí. O nosso objetivo também é mostrar que tem caminhos, que vale a pena buscar apoio, que esse apoio ajuda os empreendedores a caminharem no sentido de aperfeiçoamento. Então, passar daquele primeiro momento do impacto, da dificuldade, entrar nessa fase de criatividade, de busca de alternativas, de novas soluções e, às vezes, novos modelos de se organizarem, né? Adaptando o produto, margem, canais de conexão com o mercado, uma infinidade de questões. Falamos um pouco também dessa questão da importância do conhecimento, porque esse conhecimento que o Sebrae tem, disponibiliza para o empreendedor, ele também é um apoio muito grande, faz muita diferença, né? É um recurso importante, esse conhecimento. Falamos das questões de conexão com o mercado, da necessidade de adequar procedimentos, né? E o nosso papel de estimular outras empresas, esses pequenos empresários, buscar caminhos para superar e até se fortalecerem nesse período frente aos desafios, né? Que momentos de desafios eles nos proporcionam um enriquecimento, desenvolvimento, uma necessidade de superação que é muito importante, né? Então, pois não, Cláudio. Eu queria usar o tempinho que eu tenho ainda para fazer uma consideração e chamar o César para... E você, especialmente, também, Tereza, no outro aspecto. Uhum. Lá nos Estados Unidos, eu peguei uma estatística de 40% das pequenas e microempresas não vão chegar ao outro lado da piscina. Elas vão quebrar. Certo? Então, tem dois aspectos que eu percebo. Primeiro, é a possibilidade de acontecer isso e haver o surgimento de novos negócios. Eu fico
fico imaginando, quando você começa a ter uma vitalidade muito grande no e-commerce, você tem necessariamente um aumento das empresas que prestam esse serviço, de montagem do serviço, de fazer a distribuição propriamente dita, etc. Então, você tem modificações nessa anatomia do mercado que abrem novas oportunidades, não é? Isso eu queria ver com você, César, e depois emendar com a Tereza perguntando uma pergunta que veio aqui no nosso chat sobre a motivação dos pequenos e microempresários. A Marina está perguntando isso. Como é que está esse humor, essa energia necessária para que nós demos as braçadas para chegar ao outro lado da piscina? Então, de fato, assim, o cenário é um cenário crítico, né? A gente tem que estar ao lado do empresário e mostrar caminhos, mas nunca sermos irrealistas, né? E não colocar o problema como ele é, né? De fato, é uma situação atípica, né? Felizmente, algumas medidas foram tomadas, não na intensidade que a gente gostaria que tivesse tomado, né? Mas algumas medidas foram tomadas, né, atípicas também, porque demanda isso, é um regime de guerra, estamos vivendo um regime de guerra, e a gente tem que dar o fôlego, né, como se fosse um oxigênio no meio da piscina. Tem gente que vai chegar no meio da piscina e se você não der oxigênio, ele vai ficar lá no meio. Então, esse oxigênio tem que ser dado. Esse oxigênio é crédito, esse oxigênio é auxílio, esse oxigênio são ações que fazem com que ele consiga ter um pouco mais para chegar ao final da piscina e não ficar no meio, né? A gente tem uma diferença do mercado norte-americano. Aqui, no mercado norte-americano, a questão de abrir e fechar a empresa, ele é muito mais fluido, muito mais... Né? Então, você abre e fecha com muito mais fluidez no mercado americano. Aqui, as estatísticas são menores em termos de fechamento de empresa, os dados estão mostrando isso, porque você tem muita dificuldade até de abrir empresa. Então, o empresário procura mais alternativa antes de tomar a decisão de encerrar mesmo. Então, ele vai até o seu limite. Lá não. Lá, se dá algum problema, você tem regime de falência, regime de concordata, waiver que você tem, perdão, né, vamos falar o português, né, perdão e tudo mais, que o empresário consegue se renovar. Né? A fechar a empresa é um aprendizado, não é uma punição. Nossa cultura é diferente. A nossa cultura fechar a empresa é uma punição. Empresário para abrir empresa de novo é um caos, porque fica lá o seu CPF grudado no CNPJ, é débito disso, débito daquilo. Então, assim, o nosso empreendedor é um empreendedor que ele tem mais resiliência, por causa disso mesmo, né? E as dificuldades são enormes para empreender no Brasil. Não é simples empreender no Brasil, desde o seu início. Então, os dados estão mostrando que o fechamento está menor, está em torno, nas pesquisas que está sendo realizado, 10%, 12% de encerramento da empresa, até menor do que os 40%, né, do mercado norte-americano, em função até dessa fluidez que aqui lá é maior, aqui é menor. Então, a gente tem que dar fôlego para a empresa, porque ela está sobrevivendo, né, as empresas, e o que está fazendo sobreviver? Atitude, o empresário está fazendo. Isso a gente tem que, assim, bater palmas nesse país para o empreendedor, porque ele não desiste, ele insiste, ele consegue achar saída. Isso é bom, nós temos empresários muito preparados. O que a gente faz é ajudar vocês, mostrar caminho para que a gente consiga passar por essa crise. Ela vai passar, né? Só que nós vamos ter que aprender muito e adquirir aprendizados para o momento aí da superação. Práticas que nós estamos adotando agora e que vai ficar para o depois desse momento que a gente está vivendo. Essa questão da resiliência me fez lembrar uma frase, não sei de quem é, mas é mais ou menos assim: o nordestino é, antes de tudo, um bravo, né? Para representar a situação do nordestino vivendo na seca, né? Uhum. É mais ou menos isso que nós estamos vivendo. Então, na outra live, Tereza, nós falamos sobre a necessidade de ter coragem, né? A necessidade de manter-se forte, com saúde, para poder enfrentar tudo que estamos passando, né? Isso não é só do ponto de vista de nós individualmente,
mas também do empresário enquanto um indivíduo que está cuidando do seu negócio, né? E muitas vezes, a maioria das vezes, tem o seu ganha-pão ligado ao ganha-pão de outros, também depende dele. Então, é uma jornada de herói, né? Então, é um momento em que os nossos heróis precisam de ser muito apoiados, né? E muito reconhecidos. E por isso que a gente conta muito com o SEBRAE para fazer todo esse trabalho que é extremamente relevante para a sociedade brasileira. Obrigado. Beleza? E falando um pouquinho de motivação, né, e dessa questão das empresas que fecham ou não, um dos meus papéis, eu sou professora associada da Fundação Cabral e eu participei durante muitos anos de uma pesquisa que estuda a transgeracionalidade de empresas familiares. É um grupo de pesquisa internacional que é capitaneado por Babson, que é uma escola referente na área de empreendedorismo, né? E uma das questões que nós debatíamos lá era justamente essa questão dos índices, das taxas de fechamento de empresa. Porque não é para a gente ficar tão impactado com isso, porque, por um lado, tem um aprendizado, tem um alerta, se a gente não fizer bem feito, pode acontecer, mas, por outro lado, tem estudos que mostram também que esses empreendedores, quando bem preparados, naturalmente, eles abrem outros negócios. Então, fecha que aquele mercado já não está interessante, o contexto já não favorece tanto, aquele produto já caducou, mas ele abre novo negócio, porque isso está no sangue, né? Então, aí um pouco da importância desse conhecimento, dessa maturidade empresarial, de adquirindo isso, e a motivação, Cláudia, ela é muito interna, não é assim, é quem encontrou seu propósito, quem tem sua motivação, vai buscar, e não recua, não fica estagnado frente à dificuldade, né? Então, a motivação é cada um buscar e pegando um gancho, assim, pensar no que você tem de força, de interesse, de conhecimento, porque isso vai te ajudar muito. Então, assim, se você tem uma habilidade diferenciada, se você tem um conhecimento, tem uma conexão em determinado setor, pega um gancho nisso para crescer nessa direção. Né? E aí a motivação ela vem porque você vai observar resultados decorrentes dessa trilha, desse caminho, e isso vai estimulando e vai alimentando a motivação. Então, assim, não se impressione, não se estagne, fica estagnada por causa de uma primeira dificuldade, que é natural, que todos os empresários, grandes, médios, pequenos, passam por dificuldades. Né? Isso é normal no mundo empresarial. Né? Então, é seguir em frente e se conectar com o seu propósito, com suas competências, com suas habilidades. Se você não consegue enxergar, busque ajuda, perguntem aos seus colegas, porque eles seguramente conhecem, às vezes, muitas vezes, melhor do que você está conseguindo perceber. Né? E daí você vai buscar essa motivação para empreender, para seguir em frente, para mobilizar a sua equipe, seus clientes e seguir em frente. César, uma última palavra de despedida? Ânimo, a crise não é para gerar paralisia. Né? A crise tem, sim, um momento de repensar e reviver, né? E verificar como a gente se reposiciona. Né? Juntos, e conte sempre com o SEBRAE para apoiar nesse momento, não só nesse, em todos os momentos, mas esse em especial, não fique sozinho, né? Não sofra sozinho, né? Tire, né, aqueles desafios, aquelas angústias que você tem como empreendedor, converse, dialogue, que a gente encontra a saída juntos. Então, vou passar a bola de volta à Valéria, né, Tereza? É isso. Agradeço muito a conversa de vocês dois, o apoio que nós tivemos na divulgação, a equipe técnica do BQ, a oportunidade que nos foi dada de
realizar esse desejo nosso de abordar a questão das micro e pequenas empresas. Valéria, o palco é seu. Foi assim, a gente, por mais que a gente organize, a gente fica ouvindo aqui, e foi muito, para mim, foi muito importante esse evento, porque a gente tem empreendedores na família, né? Todo mundo que está aqui tem pessoas que estão tocando, e foi muito gratificante, tá, César? Muito obrigado, Sebrae, Tereza, Cláudio, nossos conselheiros, que propiciaram esse momento para os pequenos empreendedores. Foi bem rico esse evento de hoje. Muito obrigada.